Olha só, agora vamos falar sobre eleições. É que no último domingo, os eleitores foram às urnas para decidir o destino da cidade, né? Tiveram cidades que ficou decidido já no primeiro turno e outras, como é o caso de João Pessoa e Campina Grande, ficaram para decidir no segundo turno. E todo mundo sabe que esse é um momento muito importante de exercer a cidadania. E é importante também porque o nosso voto é uma forma de manifestar o que queremos para o nosso futuro. E não é diferente com a criançada não, viu? Elas também tiveram a oportunidade de escolher o que querem para a vida. 5 urnas foram instaladas em locais de votação aqui de João Pessoa, com as opções dos candidatos: paz, amor, alegria, generosidade e respeito. E elas, no primeiro turno, escolheram. As crianças querem respeito. Vamos conferir como foi a votação deles? Votei em duas coisas, no amor, respeito. Paz e honestidade. Votei neles. Foi massa, foi legal. Pedido de respeito das crianças, recebemos no estúdio aqui a psicóloga infantil Aline Arruda. Bem-vinda, Aline, seja muito bem-vinda novamente aqui ao estúdio do Mulher Demais. Bom dia, Joana, bom dia a todos. Essa votação que nós mostramos, essa simulação de votação das crianças foi bastante importante, porque entre tantas palavras, amor, generosidade, eles escolheram respeito, né? Qual a importância, qual o significado dessa escolha, desse grito das crianças? Primeiro, queria parabenizar, né, por essa atividade que foi feita. Começa exatamente pelo fato de que as crianças elas não são muito escutadas. Né? Por exemplo, quando um adulto não quer comer, ele diz, eu já não estou com muita fome, não estou com apetite. Uma outra pessoa diz, ok, toma um suco, né? Faz um lanche. Mas se a criança diz a mesma coisa, geralmente o adulto, você vai ter que comer, né? E empurra ali aquela comida. E isso em várias outras coisas. Às vezes a criança está triste com alguma coisa, brigou com um coleguinha na escola, teve uma situação vexatória, e aí chega em casa e às vezes ela não é muito escutada. Então, o respeito passa muitas vezes por escutar a criança, por entendê-la como uma pessoa completa, né? Com necessidades, com sonhos, e acredito que essa percepção que as crianças têm de respeito, embora às vezes seja abstrata, elas já começam a ter discussões nas escolas que antigamente não tinha. Então, essa ideia de que uma criança precisa ser respeitada nos seus medos, nos seus desejos, nas suas vontades, inclusive na necessidade de limites. A gente acha que criança não quer limite, criança quer limite sim, mas sempre com muito respeito. E foi muito importante essa atividade aqui em alguns locais de votação de João Pessoa, porque é uma forma delas se expressarem também, delas serem ouvidas, né? Isso é muito importante nesse período que está iniciando a vida. Sim, com certeza. Porque, veja, a gente viu agora há pouco a situação de uma criança que não estava querendo ir para a escola, né? Sabe lá o que tem acontecido nesse contexto. Mas quando a gente pensa, ela começa a se entender como pessoa, né? Ela começa a ter ali a possibilidade de falar, de expressar. E o que vai representar esse respeito para ela, né? O direito de ir para a escola, o direito de conseguir falar, o direito de ter atenção. Né? Isso tudo está dentro do respeito. E aí ela está vendo, as crianças estão vendo movimentos dos adultos elegerem um representante, né, que vai ali gerir uma cidade, né, de modo geral, os vereadores, os prefeitos. Então ela começa a entender que ela também pode se posicionar, que ela também pode colocar ali um pouco de fala e ser escutada. Né? Várias palavras foram colocadas, talvez algumas pessoas, elas vão votar no amor, né? Elas vão votar em alguma coisa, mas elas votaram numa palavra que talvez muitos adultos não pensaram que elas iriam votar. Né? Então a gente vê a importância que a gente tem hoje de respeitar. Então esse respeito passa por ouvir, esse respeito passa por proteção, esse respeito passa por afeto, passa por cuidado, né? Passa por permitir que essa criança fale. Eu acompanho muitos relatos nas redes sociais de algumas mães falando sobre a dificuldade de entender a criança como um indivíduo à parte dela. Ainda que seja uma criança, ainda que seja um bebê, mas que alguém que tem as suas características, alguém que tem uma personalidade própria, a importância de respeitar isso e estar sempre se comunicando, né? Uma vez eu vi um relato de uma mãe que colocou uma roupa no filho, e aí ele passou o dia inteiro chorando dessa roupa. E ela brigando com ele, porque você não quer ficar com essa roupa, achando que ele estava com fome, que ele estava enjoado. E no final do dia, quando ela tirou a roupa dele, viu que aquela roupa estava machucando ele.
E aí ela começou a se culpar, mas muitas vezes é isso, é a questão de você olhar para a criança como um indivíduo à parte, né? Sim, você toca num ponto importante, porque às vezes a criança não vai conseguir expressar exatamente o que ela está sentindo, às vezes nem os adultos conseguem, mas parar, sentar, não é? Se conectar com essa criança. Às vezes ela está triste, ela não sabe expressar que está triste, ela fica às vezes agressiva, fica irritável, né? Então você ir observando essa criança. Se um pai e uma mãe têm 3 filhos, eles vão ter 3 personalidades diferentes, não dá para criar os 3 iguais. Eles têm demandas e necessidades muito particulares a cada um. Por mais que você diga, eu vou criar tudo bem igualzinho para terem gostos bem iguaizinhos, não é assim. Né? Quem tem irmão sabe. Então, a personalidade da criança, né? O processo do desenvolvimento dela. Então, esse exemplo da roupa, às vezes a criança está triste porque os pais brigam e aí ela vê aquilo, ela se incomoda, ela começa a brigar também. Ah, por que essa criança é tão agressiva? Por que essa criança é tão respondona? Mas, na verdade, ela precisa ali daquele momento de ser escutada, né? De ser respeitada em seu afeto. E as pessoas às vezes confundem respeito com, vamos passar pano, vamos passar a mão na cabeça, e não é isso. Não é a criança conseguir dizer ou expressar da forma que ela consegue, os pais entenderem. E veja, se um bebê chora, e eu estou falando de meses, um bebê de meses, a mãe sabe identificar se é dor de barriga, se é fome, se é sono, se ela está com algum problema. Por que isso vai se perdendo? Né? Por que quando a criança vai crescendo, isso vai se perdendo? Então, pais que conseguem se manter conectados com as crianças, eles conseguem entender sobre os sentimentos dela. Isso tudo é sobre respeito. E não só nessa fase inicial da vida, né? Mas também quando vai chegando um pouco a adolescência, a importância de ter a comunicação e ouvir a sua criança que deixou recentemente de ser criança e está se tornando adolescente, né? É muito importante ter essa comunicação porque muitas vezes os pais terminam enxergando ainda como olhar daquele bebê. Não, porque fulano não sabe disso, fulano não sabe conversar sobre isso. E isso, às vezes, ocasiona muitos traumas na adolescência, né? Que é aquela mistura, aquele período que está aquela confusão de sentimentos, que você não consegue entender o que sente, o que pensa. É muito importante também ter esse diálogo, né, com os adolescentes. Super importante, até porque até a forma de dialogar ela fica diferente. Porque se você chega para um adolescente e diz, foi tudo bem na escola, ele vai dizer que foi tudo bem. Né? E o adolescente ele está naquela transição, ora ele quer ser adulto, mas no dia das crianças ele quer ganhar brinquedo, né? Ele quer um pouco de atenção dos pais, mas ele também não quer que os pais peguem no pé, então ele também está nessa confusão aí, que inclusive é uma constituição da identidade, né? Quais são as crenças, quais são meus valores, o que eu quero dos meus pais, o que eu não quero dos meus pais, né? Então esse processo é importante, essa comunicação é super necessária. Adolescentes que se sentem acolhidos, escutados e respeitados são adultos que tendem a fazer isso na vida adulta, com as pessoas que vão se relacionar, seja no trabalho ou na vida afetiva. Então veja que a gente está no processo de formação de um indivíduo que começa desde a primeira infância, né? Se essa criança é amada, é acolhida, é respeitada desde os primeiros momentos de vida, a possibilidade dela se tornar um adulto, não é, saudável, empático, que se envolve de uma forma positiva com as pessoas, é muito maior. E muito importante também até para construir as relações no futuro e criar os próprios filhos também, como espelho a criação que teve dos pais, né, doutora? Exatamente. Né? Tem pessoas que dizem, eu gostei tanto disso que meus pais fizeram que eu quero fazer para os meus filhos. É claro que o cenário é outro, né? A realidade que a gente tem é outra, mas existem situações que elas se mantêm. Né? Então poxa, eu fui tão acolhido pelos meus pais, eu fui tão amado, eu tive uma infância segura, né? Hoje para muitas crianças isso não é possível. Então conseguir replicar isso para os seus filhos, muitas vezes até ser exemplo para os coleguinhas, né? Olha meu pai, né? E a criança ali tem aquele orgulho dos pais e os coleguinhas poderem ver. Às vezes uma criança não tem um modelo em casa de uma figura materna, de uma figura paterna, mas tem um tio, tem um avô, tem uma outra pessoa, né? Que acolhe aquela criança, então é algo que não acontece só para dentro de casa, não é algo que é benéfico só para dentro de casa. A gente vê que é algo benéfico para a sociedade. Aline, que papo gostoso. Por mim, eu passaria a manhã inteira aqui conversando com você, que eu tenho certeza que o pessoal aí de casa também tem muito a aprender, porque é uma construção, né? Um dia a dia. Você lidar com outro ser humano é bastante difícil. E eu queria que você deixasse um recado para os pais que estão nos assistindo. Pais, para esses dias das crianças, né? Pense que estar com a criança, estar conectado com a criança, ter um momento com a criança
é muito mais positivo, né? Você vai criar memórias afetivas muito mais do que se você der um brinquedo caro, um brinquedo ali que ela vai muitas vezes brincar sozinha. Então, passear no parque, a gente tem tanto parque, praia, o centro, a lagoa, tem lugares maravilhosos para você estar conectado com as crianças. Nesse feriado, isso vai criar memórias afetivas positivas que ela vai ter aí para o resto da vida. Maravilha, Aline, muito obrigada. Obrigada. E você, se quer conferir algum conteúdo, entrar em contato com a Aline, é só procurar ela no Instagram, o @AlineArrudaPsi. .psi, né, Aline? Isso. Muito obrigada. Obrigada. E seja bem-vinda de volta quando você puder. Tá? Obrigada.